Olá, gente! Mais um Papo de Cobra. E esse vídeo de hoje é muito especial. Eu vou dar uma interrupção nessa semana de falar sobre as cobras dos estados brasileiros, ainda faltam algumas, mas eu recebi um artigo que foi publicado ontem ou anteontem, falando uma coisa muito interessante. É o estudo sobre um veneno de cobra que está combatendo o Covid. E parece que temos bons resultados desde o início. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a relação veneno de cobra e cura do Covid. Vamos entrar com a vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. Então, gente, a história é essa. Saiu um artigo científico ontem ou anteontem, eu recebi, na verdade, ele hoje, e aí estou fazendo um vídeo em primeira mão para vocês, sobre uma possível cura de Covid através de veneno de cobra. Como é que é essa história? Vamos lá. O artigo é esse aqui, vou botar o título aqui para vocês. Antes de qualquer coisa, vou falar para vocês o seguinte: esse vídeo está sendo feito muito rapidamente, porque como eu falei para vocês, eu recebi esse artigo hoje, li rapidamente, já estou gravando com vocês, então vai ser quase que uma live, não vai ter muita edição não, tá? Só para ser mais rápido e poder dar essa informação em primeira mão para vocês, ok? Dito isso, deixa eu explicar para vocês. Saiu um artigo feito por pesquisadores brasileiros, pesquisadores da Unesp de São Paulo e da USP também de São Paulo. O artigo é esse aí que vocês estão vendo. Ele fala sobre uma fração do veneno de uma cobra, que é a Botrops toxina, que foi estudado para o combate do coronavírus. Então, o que aconteceu? Os pesquisadores de São Paulo, da Unesp, da USP, pegaram o veneno de jararacuçu, de Botrops jararacuçu, e começaram a estudar uma fração do veneno que não é uma fração tóxica. Tá? O veneno de todas as cobras tem algumas frações, algumas partes do veneno que são tóxicas, a gente sabe, podem causar acidentes sérios, podem matar, só que outras partes do veneno não são tóxicas, tá tudo no meio ali. Então eles separaram uma parte do veneno que é uma parte dessa Botrops toxina, ou seja, uma parte de uma toxina de jararacuçu que não é tóxico. E fizeram um estudo para ver, em célula, é claro, para ver se ele conseguia combater o coronavírus. Então eles foram estudar se uma parte do veneno de jararacuçu poderia ser ativo, poderia ser eficiente para combater o coronavírus. E eu vou botar aqui na tela a conclusão que eles chegaram. O texto, obviamente, está em inglês. Eu estou botando traduzido aqui para vocês. Vamos ver qual é a conclusão que eles chegaram aqui. Mostramos que o peptídeo não tóxico de Botrops toxina e os análogos, né, os semelhantes a eles, são ativos contra SARS-CoV-2. Quem é SARS-CoV-2? É o vírus da síndrome respiratória aguda, que é o agente que causa o Covid. E aí no final ele coloca: nossas descobertas representam um recurso valioso na exploração de novas moléculas como protótipos para a descoberta do desenvolvimento de drogas contra infecções por Covid, né? Por SARS-CoV-2. Eu não sou um epidemiologista, vocês sabem disso, eu não vou entrar nesse assunto aqui porque nem é da minha área. Meu doutorado foi na prevenção de acidente ofídico, no reconhecimento do acidente. Vocês sabem que eu não trabalho nem com Covid, nem com virologia. Mas é muito interessante ver que eles pegaram o veneno de jararacuçu, a maior jararaca que a gente tem aqui no Brasil, né? Um animal que a fêmea pode chegar até mais de 1,80 m de comprimento, né? E pegaram esse veneno e partes do veneno foram ativas em experimento, é claro, contra o coronavírus. Ou seja, será que a gente pode ter esperança em pouco tempo de, a partir do veneno de jararacuçu, ter a cura para o coronavírus? É isso que esse trabalho, que é bem recente, saiu anteontem, ontem, eu recebi ele hoje, como eu falei, pode significar um caminho para isso. Por que eu estou falando nisso se eu não trabalho com virologia? Veja bem, a jararacuçu é a maior das jararacas do Brasil, né? É um animal que vive
do sul da Bahia até o norte do Rio Grande do Sul. Eu já vou fazer um parênteses aqui, porque eu tenho um vídeo anterior que eu falo sobre jararacuçu, e aí nos comentários o pessoal coloca: tem jararacuçu na Amazônia? Não tem, gente. Né? São outras espécies de jararaca, podem ser até grandes, mas não é essa espécie, Botrop jararacuçu. A gente tem mais de 30 espécies de jararaca no Brasil. A gente está falando dessa aqui, sul da Bahia até o norte do Rio Grande do Sul, ok? Por que eu estou falando nela? Porque essa é uma das cobras que as pessoas mais matam no país. É um animal grande, tem muito veneno, pode causar um problema muito sério, inclusive a morte, no caso de um acidente, né? Se a pessoa não tratar, pode levar à morte. E as pessoas matam indiscriminadamente porque, vocês sabem, né? Cobra é visto como um animal do mal. Então o que eu quero mostrar nesse vídeo para vocês é isso. Olha o que a gente pode estar perdendo na hora que a gente mata um animal desse. Se a gente não tivesse essa espécie, a gente não teria essas pesquisas. E olha o que a gente pode estar perdendo aí. Será que a gente pode estar perdendo a cura do Covid? Será que está aí? E aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Os pesquisadores de São Paulo só estudaram o veneno de jararacuçu. Se eles procurarem de outra jararaca, será que eles também não podem encontrar alguma coisa semelhante para essa doença ou para outra doença? Olha a importância da preservação das espécies. É o que a gente sempre fala aqui no canal. Aqui no canal, vocês sabem, né, o Papo de Cobra é um canal que trabalha com ciência, né, não trabalha com sensacionalismo, não tem nada disso. A gente sempre trabalha pensando na valorização da ciência e pensando na proteção dos animais e, obviamente, nas pessoas que podem vir a ser acidentadas por eles. Então a gente quer evitar acidente aqui dos dois lados. A gente não quer que a pessoa seja acidentada por cobra, e a gente também não quer que as pessoas matem as cobras. Então, olha que interessante. Um jararacuçu parece, né, os estudos são muito iniciais, vamos ter calma, mas já é um caminho bem interessante. O jararacuçu pode ser, o veneno do jararacuçu, melhor dizendo, pode ser uma cura para o Covid. E aí eu vou lembrar vocês que isso não é novidade, né? Veneno de cobra curando doenças. A jararaca, que é muito mais conhecida que a jararacuçu, um pouco menor, mas mais espalhada, o veneno da jararaca é utilizado até hoje para combate à hipertensão. Sabia disso? O combate à hipertensão, a famosa pressão alta, só foi feita depois que se descobriu que tinha uma parte de uma proteína do veneno da jararaca que podia servir para baixar essa pressão. Né? Então os remédios hoje, que são feitos para quem tem pressão alta, para quem tem hipertensão, são feitos à base da descoberta do veneno de uma jararaca. Olha que interessante. E aí eu vou perguntar para vocês, você conhece alguém que tenha pressão alta na sua família, ao redor da sua comunidade, aí, dos seus amigos? Provavelmente sim, se é que você mesmo não tenha, né? Olha a importância. E eu gosto sempre de comparar da seguinte forma: as pessoas falam, pô, mas jararaca mata as pessoas. Mata, é verdade. Se você for picado por uma jararaca e não fizer tratamento, você pode morrer. É verdade, sim, né? Só que o veneno da jararaca faz duas coisas. Primeiro, faz o soro. Né? O soro que combate o veneno é feito pelo próprio veneno dela. Já é importante por aí. E segundo, faz um medicamento que é utilizado por milhares de pessoas no mundo inteiro, que é o remédio para hipertensão, é o remédio para pressão alta. Agora vamos combinar. Quantas pessoas morrem por picada de cobra, não só por jararaca, né? Por picada de cobra no Brasil por ano? Sei lá, umas 300 pessoas mais ou menos, em torno disso. Quantas pessoas deixam de morrer por pressão alta porque tomam um medicamento que é feito a partir do veneno da cobra? Tá vendo a diferença? É mais ou menos o seguinte, imagina o seguinte: quantas pessoas morrem atropeladas por carro? Um número grande, né? A solução então é acabar com os carros. A gente vai acabar com todos os carros, aí não tem mais atropelamento? Óbvio que não é isso, né? Então a relação é a mesma, né? Algumas pessoas são picadas por cobra? São picadas por jararaca? São. A solução é matar todos os jararacas? Não. É aprender a se cuidar, a fazer a prevenção, e é por isso que esse canal existe, preservar as cobras, porque o veneno desses animais pode nos dar tanta coisa. No caso da jararaca, a pressão alta. É o único exemplo, Cláudio? Não. Cascavel. Veneno de cascavel é feito, sabe para quê? Para cola cirúrgica. Sabe o que é cola cirúrgica? Quando você faz uma cirurgia que você tem que abrir muito o corpo, você não pode dar ponto. Às vezes é interno, não tem como dar ponto. Existe uma cola
né, o que a gente chama de cola cirúrgica, como fosse mal comparando, né, um super bonder aí, que cola os tecidos para que você tenha uma recuperação boa. Essa cola é feita a partir de veneno de cascavel. Repara, veneno de jararaca para hipertensão, veneno de cascavel para cola cirúrgica. Agora, veneno de jararacuçu para Covid, olha o caminho que está aparecendo para a gente aí. E os outros venenos que a gente não conhece? São mais de 30 espécies de jararaca, são mais de 30 espécies de coral verdadeira. Tudo isso é muito importante, gente. Então esse vídeo é para falar para vocês isso. A preservação das espécies de serpente é muito importante. E a gente sempre vai lutar por isso aqui. Tem problema? Pode causar acidente? Pode. São 30 mil acidentes por ano no Brasil com serpente. Pode acontecer? Pode. Mas vamos ver o outro lado também. Vamos ver o outro lado, o que as serpentes, o que o veneno das serpentes pode dar para a gente. E a gente está vendo aqui um caso da jararacuçu. Esse artigo que foi enviado para mim, que está aí disponível, eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo. O artigo está em inglês, tá? Então, mas eu vou deixar ele aqui embaixo depois. O pessoal que tiver mais dificuldade de ler inglês, pede uma ajuda aí, bota no Google, dá uma traduzida. E se vocês quiserem ver, o artigo inteiro está aqui. Então a boa notícia é essa. O veneno de Botrop jararacuçu, né, da conhecida jararacuçu, pode ser um caminho para a descoberta da cura do Covid. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link para o artigo completo, para quem tiver curiosidade, ler o artigo inteiro. E lembrar vocês isso, vamos preservar serpentes e esse canal existe para isso. Aproveitando que você chegou até aqui nesse vídeo, eu queria dizer para você, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui que ajuda muito a gente, tá? E se você puder ser membro aqui do canal, colaborando com um valor pequeno, clica aqui no Seja Membro e descubra o que você pode ajudar mais a gente. E semana que vem a gente volta para ter mais um Papo de Cobra, para a gente falar de algum assunto sobre serpentes e continuar também aquela nossa série de serpentes do Brasil, que tem alguns estados que eu ainda não falei, não esqueci não, mas vou falar. Valeu, gente. Obrigado pela presença. Até a próxima.